Nessa quinta-feira, o nosso planejamento de trabalho vai ser em 2 partidas de competições distintas, mas com um grau de importância bem grande. O primeiro às 5 horas entre Juventus e Salernitana, a estreia da Juventus na competição, a segunda competição que a Juventus está dando foco, né? A Juventus não participa das competições da UEFA, então tem o seu foco na Série A italiana e agora na Copa Itália. Vai enfrentar a Salernitana, lembrando que essa Copa Itália já teve a eliminação do atual campeão da Série A, do Napoli, e também da Inter de Milão, que hoje lidera a Série A italiana e que foi algoz da Juventus nas 2 últimas competições, né? A Juventus saiu na semifinal no ano passado e na final foi eliminado, né? No caso, perdeu o título para a Inter no ano retrasado. O último título da Juve foi na temporada 2021. Se não me falha a memória. E também vamos falar do jogo do Barcelona contra o dificílimo Las Palmas. Tirando o Atlético de Madrid, o Girona e o Real Madrid, talvez o Las Palmas seja um dos adversários mais chatos de se enfrentar. Tem uma das melhores defesas da competição, a segunda melhor atrás do Real Madrid, e tem uma campanha dentro de casa muito sólida. Então, o Barcelona vai ter uma pedreira aqui pela frente. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta, dia 4 de janeiro. Começamos o nosso planejamento às 5 horas da tarde nas oitavas de final da Copa Itália, onde a Juventus, favorita, né, na minha opinião, depois da saída da Inter e também do Napoli, ao Scudetto desse ano, né, ao título da Copa Itália desse ano. A Juventus que, em caso de classificação, vai enfrentar a equipe do Frosinone. Estou organizando aqui a tela para a gente conversar. Vamos lembrar o seguinte, a Juventus é uma equipe que se focou 100% no campeonato italiano até o início da Copa Itália, né? A Inter, o Napoli e outras grandes equipes, como também o Milan, tinha aí o foco dividido com as competições da UEFA. Já a Juventus, 100% focada na Série A, agora vai ter o foco também na Copa Itália. Em caso de vitória e passando também, no caso pelo Frosinone, a Juventus enfrentaria ou a Lazio, ou a Roma, ou a Cremonese. Lembrando que esse jogo acontece Roma e Cremonese nessa quarta-feira, estou gravando hoje. Tá? Do outro lado da chave, como a Inter já foi eliminada, quem que pode ser o finalista? Bom, pode ser o Milan, pode ser a Atalanta, pode ser o Sassuolo, pode ser o Bolonha, pode ser a Fiorentina, né? Então, talvez o Milan na final, tenhamos uma final entre 2 grandes equipes da Itália, talvez não. Talvez a gente pode ter uma surpresa do outro lado. 1,30 é a cotação da Juventus e 11 é a cotação da Salernitana. Vou pedir para você deixar o like no vídeo antes de a gente começar a falar sobre esse jogo, porque ajuda muito, o YouTube entende que você gosta do conteúdo, que o conteúdo é legal e divulga para novas pessoas. Posso contar contigo? De verdade? Então, vamos embora. Com uma cotação de 1,30, o que a gente precisa? Né? A gente precisa de um adversário, de preferência, dando poucas chances para a nossa zebra, né? Para o nosso não favorito por aqui. Vamos entender, principalmente utilizando os dados da Série A italiana, como que a Juventus tem jogado, né? E como que a Juventus pode se comportar. E talvez, também, como que a Salernitana pode criar alguma complicação para a vida da Juventus. Utilizando o PDF de apoio, em quase 90% dos jogos em casa, a Juventus marcou primeiro. Isso mostra muita iniciativa, tá? Eu gosto muito disso. Não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 60% dos jogos não sofreu gol. Fazendo um parênteses, a Juventus não é aquela equipe que vai encantar com o futebol, mas tem sido uma equipe muito eficiente. Não cria tanto, não é uma super equipe em relação à qualidade envolvente dos jogadores, não é uma equipe que fica, né, desfilando um bom futebol, mas é muito eficiente. Quase 80% de vitórias. A Salernitana venceu apenas uma partida fora de casa, foi a última partida agora contra o Verona. Antes disso, em todos os jogos que a Salernitana jogou, não só na Série A, mas também outras partidas, ela não havia conseguido vencer e só não sofreu gol, pelo que eu estou vendo aqui, justamente nesse jogo contra o Verona. A maioria das vezes, a equipe da Salernitana sofre gol, tá? Falhou em marcar em quase 60% dos jogos, não tem um ataque assim tão eficiente e não saiu na frente em tantas situações. Já entendemos então que a Juventus é bem superior à Salernitana e que a cotação ela é justa. Mas perceba o seguinte, o primeiro tempo da Juventus não é tão efetivo como a gente gostaria. Quando a gente encontra uma cotação de 1,29, principalmente nós, traders, a gente quer um primeiro tempo de massacre para que essa cotação ela fique estabilizada, né? Mas o primeiro tempo da Juventus não tem sido assim. A Juventus não toma tantos gols e também não perde tantos jogos. Porém, não é uma equipe que marca tantos gols no primeiro tempo. E também não vence tanto. Inclusive, a Juventus venceu menos no primeiro tempo que a Salernitana. Marcou menos gols do que a Salernitana. Só que a Salernitana, obviamente, se destaca de forma negativa pelo número de derrotas e de gols sofridos. Então, esse primeiro tempo aqui, ele vai ter que ser contestado. O que significa isso? Você vai ter que ir para o mercado sem
criar viés, sem abrir uma posição antes de fato da Juventus te surpreender. Porque senão você vai se posicionar a favor da Juve somente pelo favoritismo, somente pelo peso da camisa, somente pela cotação, e pode acabar se assustando pela Juventus não conseguir entregar o que você precisa. Então, de fato, espere que a Juventus te surpreenda, que ela faça um primeiro tempo diferente do que ela vem fazendo. No segundo tempo, o desempenho da Juventus é justamente o que a gente precisava que fosse no primeiro, mas não era, né? Infelizmente só está no segundo. Mas, no segundo tempo, a Juventus chega a quase 80% de vitória, não tem derrota, 10 gols marcados, 2 gols sofridos de almanaque. Poderia ser no primeiro tempo, mas não é. E aqui a Salernitana continua tendo muitos gols sofridos, poucos gols marcados e o mesmo número de derrotas. A Juventus é melhor na bola aérea, tem mais gols marcados de cabeça e de escanteio. A Salernitana sofre um pouquinho nesse fundamento. E nos momentos dos gols, como a Juventus sofre poucos, a gente vai desconsiderar um pouquinho aqui a situação de gols sofridos, porque são poucos gols. Mas é curioso como a Juventus acelera do fim do primeiro tempo para o início do segundo, para metade até do segundo. Não é uma equipe que marca tanto nos minutos finais. Já a equipe da Salernitana sofre muito depois dos 80. E isso é uma situação interessante, se a gente lembrar do Milan agora que jogou contra o Cagliari. O Cagliari foi para cima quando estava perdendo, conseguiu marcar um gol, mas acabou tomando também um gol no finalzinho. Isso é interessante para quem busca um over limite, né? E aqui nós temos outra situação interessante. Por mais que a Juventus não seja uma equipe tão forte no primeiro tempo, a Salernitana sofre bastante nos primeiros 40 minutos. 50% dos seus gols foram sofridos no primeiro tempo. Então a gente pode sim, quem sabe, com uma ajudinha da Juventus, tentar buscar esse back favorito na primeira etapa. Se você é um trader, a gente precisa que a Juventus dê uma resposta diferente do que ela vem fazendo nos primeiros tempos dos últimos jogos. Uma Juventus com posse, dominante, se impondo, empurrando a Salernitana para trás, de preferência, se não estiver conseguindo penetrar pelo chão, utilizando a sua bola aérea, que é bem forte e tem jogadores para isso. O Vlahovic é um excelente cabeceador, se precisar o Milik também é um excelente cabeceador. A Juventus também finaliza bem de fora da área. Agora, se conseguir penetrar pelo chão seria melhor ainda, né? Envolvendo a defesa da Salernitana. É claro que, sabendo do risco de jogar na casa da Juve, a Salernitana vai tentar jogar compactada, e com isso a gente tem que tomar cuidado com a recuperação de segunda bola da Juventus. Quanto mais frequente for essa recuperação de segunda bola, melhor para a Juve, para evitar os contra-ataques, ok? Se você é um punter por aqui, é provável que a Juventus vença esse jogo? Sim. É provável que a Juventus vença esse jogo, mas nós precisamos de uma cotação um pouco mais alta, porque se a Salernitana vem com o intuito de se compactar, pode ser que a Juventus demore a marcar o seu gol, ou que talvez a Juventus até sofra primeiro. Então, seria mais salutar da sua parte esperar que essa cotação da Juve suba, seja por força maior de um gol sofrido, ou talvez pela demora da Juventus encontrar um gol por aqui. Em relação ao mercado de gols, eu não vou te indicar um over goals aqui até que a Juventus esteja na frente, né? Porque a tendência é um jogo de um time só. Quando a Juventus, e se a Juventus sair na frente, aí vamos ter a Salernitana descompactando os blocos, vindo para cima da Juve e dando espaço para contra-ataque. A Juventus não marca tanto nos minutos finais, mas a Salernitana sofre bastante depois dos 80 minutos. Então, em caso de espaço, de desespero da Salernitana, a Juventus pode aproveitar no contra-ataque e aí a gente pode explorar o mercado de gols, talvez numa situação mais tardia do jogo, para buscar uma cotação melhor, tá bom? Saindo das oitavas de final da Copa Itália, vamos para a 19ª rodada da La Liga, onde o Barcelona enfrenta o Las Palmas num jogo que, na minha opinião, o time do Xavi pode se complicar porque é um adversário bem chato, tá? Primeiro vamos falar do Barcelona, depois a gente fala das qualidades do Las Palmas. O Barcelona não vem bem, vem bastante criticado, o trabalho do Xavi não é bom. O jogo contra o Almeria, que é a pior equipe da competição, não foi fácil para o Barcelona. Para quem não se lembra, o Barcelona chegou a empatar 2-2 com o Almeria, e o gol de empate do Almeria foi aos 71 minutos. O Barcelona teve que fazer um gol aos 83 com o Sérgio Roberto para garantir a vitória sobre uma equipe que está na última colocação e também em cima de uma equipe que não venceu nenhuma partida na La Liga esse ano, em 18 rodadas. Aquela lá ela é a 18ª, né? Então a expectativa nesse jogo era de um Barcelona goleando, de um Barcelona cumprindo handicaps, mas não. O que aconteceu foi um Barcelona frágil, principalmente na parte defensiva. E isso, além das críticas que o Barcelona recebeu, isso ainda fez com que o Xavi no intervalo desse um esporro daqueles. E na entrevista coletiva o Xavi fez questão de jogar em cima do grupo, falando que alguns jogadores ali não estavam desempenhando um papel suficiente para vestir a camisa do Barça, pelo menos foi o que eu entendi. E eu acho que essa ideia é fazer com que os jogadores se sintam de fato responsabilizados por jogar com uma equipe tão frágil como a Almeria e não conseguir de fato fazer o Almeria pagar o pato pela péssima campanha que
que o Barcelona vem fazendo. Obviamente se classificou na Champions, mas na La Liga não consegue se aproximar das primeiras colocações e não consegue ter uma sequência de bons resultados. Inclusive terminou a fase de grupos da Champions com uma derrota para o já eliminado Antwerp. Agora que a gente falou do Barcelona, vamos falar do Las Palmas. O Las Palmas tem a segunda melhor defesa da competição, atrás apenas do Real Madrid. E dentro de casa a equipe sofreu apenas 5 gols em 8 jogos e tem apenas uma derrota. Então é uma equipe muito sólida. Os últimos jogos em casa, venceu a equipe do Getafe e venceu o Atlético de Madrid por 2-1, além de um empate com o Cádiz 1-1. No geral, se a gente pegar todos os jogos do Las Palmas, nós temos derrotas, óbvio. Porém, derrotas para o Bilbao, que é dificílimo de enfrentar na casa dele, e o Betis, que também, o Real Madrid foi ali e perdeu ponto, o Girona foi ali e perdeu ponto. Então, nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias, 2 derrotas contra grandes adversários e 2 empates contra o Sassuolo e contra a equipe do Cádiz. Então, sinceramente, acho que é uma equipe muito forte. Utilizando o PDF de apoio, o Las Palmas tem mais vitórias que o Barça, dentro e fora respectivamente. Saiu mais na frente do placar em casa. Falhou em marcar em 25% dos jogos e em quase 40% das partidas não sofre gol. Foi uma equipe que sofreu a metade dos gols que o Barcelona sofreu. É muito difícil marcar no Las Palmas, pelo menos tem sido assim. A parte ofensiva, o Barcelona, obviamente, com muito mais investimento, com Lewandowski e agora, quem sabe futuramente com o Vitor Roque, tem mais gols marcados do que a equipe do Las Palmas, mas a quantidade não é tão maior assim, viu? O primeiro tempo do Las Palmas não é tão forte. Não é uma equipe que marca tantos gols, porém, é uma equipe que venceu mais do que o Barça, perdeu menos que o Barça, marcou um pouco menos de gols, mas não sofreu nenhum gol no primeiro tempo. Então a gente não consegue ver por aqui uma superioridade do Barcelona. Tudo bem, aqui o Barcelona no máximo marcou mais gols, mas foram 2 gols a mais só. E é uma equipe muito vazada. Enquanto o Las Palmas não tomou nenhum, o Barcelona tomou 7 gols no primeiro tempo. E no segundo tempo, mesmo com a melhora do Barcelona, o Las Palmas também melhora. O Las Palmas cresce nos gols marcados, aumenta o número de vitórias, porém, aí também vira um cobertor curto, né? Porque também começa a ser uma equipe que passa a sofrer gols. Todos os gols sofridos pelo Las Palmas foram no segundo tempo. O Barcelona melhora o seu poderio ofensivo, passa a vencer mais e estanca o número de derrotas. A bola aérea, o Barcelona é uma equipe que marca com mais frequência do que o Las Palmas e o Las Palmas tem sofrido gols de cabeça nessa temporada. E nos momentos dos gols, olha que curioso, 44% dos gols do Las Palmas e 60% dos gols da equipe foram sofridos a partir dos 80 minutos de jogo. Já o Barcelona tem sofrido muito mais na primeira etapa, até os 50 minutos, né? Dos 40 aos 50, né? Final do primeiro tempo e início do segundo. 80% dos gols do Barça são sofridos ali no primeiro tempo e início do segundo. E, curiosamente, quase 50% deles são marcados no mesmo momento que a equipe do Las Palmas tem dificuldade. Se você é um trader por aqui, muito cuidado, porque o Las Palmas já mostrou que pode apresentar dificuldade para o Barça. E essa dificuldade não só necessariamente deve ser no poderio defensivo, dificultando o Barcelona de criar, mas também criando ofensivamente, tá? Las Palmas, como vocês viram, não sofreu ainda dentro de casa no primeiro tempo. Isso não quer dizer que o Barcelona não possa marcar, mas que a gente possa vir aqui com uma atenção redobrada, tá? Se a sua intenção é trabalhar a favor do Barça ou contra o Las Palmas, o Barcelona vai ter que apresentar para você um primeiro tempo diferente do que ele vem apresentando. E já deu para perceber que a fragilidade defensiva do Barcelona se apresenta muito mais na primeira etapa do que na segunda. É uma equipe que sofre muitos gols até o minuto 50, que é ali o comecinho do segundo tempo. Tá? Então toma cuidado, porque o Barcelona no primeiro tempo não é tão confiável defensivamente. Qualquer resquício de risco, eu não te aconselho a trabalhar a favor do favorito por aqui. Se você é um Panther, não vou te indicar a vitória do Barcelona 1,53 por 2 motivos. Primeiro, porque o Barcelona é frágil no primeiro tempo e você pode ter uma surpresinha aí, tomar um gol contra a sua posição. Segundo, que o Barcelona acelera no segundo tempo, ele melhora muito no segundo tempo e o Las Palmas não é uma equipe que sofre tanto no primeiro. Então, se de fato acontecer o Las Palmas novamente não sofrer no primeiro tempo e do Barcelona for marcar o seu gol talvez só no segundo, você pode pensar numa vitória do Barcelona lá no segundo tempo, com uma cotação um pouco mais alta, tá? Se você viu o Las Palmas na frente, dá para pensar numa dupla chance do Barça? Eu tomaria cuidado, porque o Las Palmas é muito bom defensivamente e pode segurar essa vitória. Mas, como o Las Palmas tem sofrido mais gols no final do jogo, dá para pensar, quem sabe, no empate do Barcelona lá no segundo tempo, no final do jogo. Para trabalhar gols por aqui, eu só te indico
se o Barcelona estiver na frente, porque aí o Las Palmas, que é muito sólido defensivamente, pode se expor e tomar mais apavoro nos contra-ataques. No pré-live eu vejo uma partida para menos de 4 gols, e é uma cotação que está muito alta, muito boa. Eu não trabalho under, mas no pré-live eu vejo uma partida capaz de ter aqui menos de 4 gols. Agora, se o Barcelona faz um gol cedo e força o Las Palmas a vir para cima, como o Barcelona está muito pressionado, depois principalmente dessa cobrança pública do Xavi, pode ser que esse jogo abra, né? Então, se for escolher trabalhar under aqui, que seja aquele tipo de jogo que você cuida da sua posição, para caso você precise manejar ou fechar essa posição ao longo do jogo. Para complementar a tua grade de trabalho, você pode ficar de olho na terceira rodada da FA Cup, a Copa mais importante da Inglaterra, né? A Copa da Inglaterra mais antiga competição da Inglaterra, o jogo do Crystal Palace com o Everton. É um jogo muito interessante porque o Everton vem jogando muito bem, mesmo com a perda de pontos na Premier League, que abalou um pouquinho a equipe, mas que também deu força para a equipe. Eu acho que é muito interessante assistir esse jogo. Tomara que as duas equipes venham com equipes titulares, para que a gente possa trabalhar, quem sabe, uma correção de preço por aqui. Osasuna e Almeria é outra oportunidade interessante. O Osasuna não é uma excelente equipe em casa, mas vai enfrentar a pior equipe da competição, que é o Almeria. O Barcelona teve dificuldade contra o Almeria, né? Mas se o Osasuna fizer um ambiente hostil como costuma fazer contra os seus adversários, quem sabe uma dupla chance aqui no Osasuna pode ser interessante para você que é um punter, ou quem sabe trabalhar ali a Almeria pode ser interessante para você que é um trader. Outro jogo interessante é Sevilha e Bilbao, né? O Bilbao que pode ultrapassar o Barça em caso de vitória, né? Ou pelo menos colar no Barcelona, pode ser um jogo bom. O Sevilha está aqui na 16ª colocação, como mandante tem apenas 3 derrotas. É um time que nessa temporada está bem mediano, 13 gols sofridos, 13 gols marcados, mas é um jogo, é um clássico, né? É um jogo interessante para ficar de olho por aqui. Teoricamente e tendencialmente na história é um jogo under, mas pode ser um jogo para correção de preço. Tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê nessa sexta-feira, no dia 5. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.